Tá dando uma olhada na nuvem de palavras. Já sei o que vai aparecer aqui, né? Depois da noite de ontem do BBB. É impressionante Dominou. a quantidade de buscas de hashtags que a gente tem. Então vou tentar ir lá de cima. Paredão BBB 21, Gil e Sara, Carol trapaceou, gosto da Juliette, prova cancelada, consciência, paredão fake, cancela a prova, Gil e Juliette, Juliette e o Gil, Bill e Gil, fica Gil, lágrimas, tchau Bill, paredão falso, paredão BBB. Parece bora, um rap, Gil. Fátima. Se a Carol, Ju e Gil, bora Boninho, infelizmente a Juliette. E BBB ao vivo, Gil e Juliette, eliminação e desculpa Bill. E aí vai. É impressionante a quantidade de temas e de termos de busca. Dominando as redes, Fátima. Comentários, né? A gente vai trazer pra cá, porque eu não sou boba nem nada, depois dessa confusão toda desse fim de semana, vou trazer duas pessoas que vão ajudar muita gente nessa conversa. Vou trazer pro nosso sofá virtual Maíra Azevedo, te amar, morrendo de saudade. Bom dia, tudo bom, Maíra? Bom dia, que saudade que eu tô de vocês. Que bom que eu tô aqui de volta para falar desse assunto que mexe com a cabeça do povo brasileiro. E agora aqui ao lado desse meu colega que eu amo tanto, que é Rossandro, de André, de vocês. Tô com muita saudade. Que daí. Nós também, amiga. A Maia é fã do BBB, então vai ajudar. Rossandro, psicólogo, nosso parceiro também. Muita saudade de você, Rossandro. Também, alegria estar com a Maíra hoje aqui nessa manhã, essa baiana tão querida, meu amigo André Curvelo, você, Fátima, esse tema que mexe tanto, né? Essa vida que imita a arte que imita a vida, a gente tem panos pra manga hoje, né, Fátima? Pois é, vocês vão ajudar a gente a entender um pouco como é que fica essa nossa cabecinha num momento como aquele, numa situação de confinamento com pessoas que a gente não conhece. Bom, a gente tem o paredão aqui, né? Com Bill, Juliette e Gil. Vamos falar disso daqui a pouquinho, tá, pessoal? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso e vamos falar também da confusão entre Carol Conká e Carla Dias. Daqui a pouquinho também, mas eu preciso começar pelo assunto que dominou, né? O fim de semana. Então peraí, Fátima. Roda a vinheta então. Vamos esquentar. Vamos lá então, BBB no encontro. Bom, e aí então a gente começa com a saída do Lucas Penteado. Por mais que ele já tivesse dito duas vezes que queria sair da casa, a gente, no fundo a gente não acreditava. Porque ele chegou com uma energia tão grande, né, que a gente achou que isso não aconteceria. Vamos dar uma olhada como é que foi esse momento da saída. De Deus, cara, acenda essa luz, cara. De novo isso, gente. De novo isso. É isso que o povo vai perguntar, mano. Todo mundo vai entender isso aí, tio. Deixa eu ir embora, pelo amor de Deus, cara. Para Mas com eu quero isso. sair daqui, porque esse aqui, eu tive que provar que eu sou uma coisa. Tá bom, não, levanta. Eu quero voltar. Tá. Eu não quero 1 milhão. Eu não quero gastar minha mãe, eu não quero nada disso. Lucas, Eu olha não para quero. mim. Você deve ser você. Você tem que ser quem você é. Não devo, eu não vou ser aceito deve aqui. ser quem eu não vou você ser é. aceito quando eu chegar lá Você na minha deve comunidade. ser. Vai Eu não vou ser sim. aceito pelos meus amigos. Eu não vou ser Vai aceito pelos sim, meus amigos. vai sim. E eu vou sair lá Vai. fora. Você Vou só enfrentar precisa- todo mundo agora. Eu vou enfrentar todo mundo agora. Porque agora eu tenho coragem pra enfrentar todo mundo. Pô, velho, me desculpa. Se pareceu que eu tava te usando. Se você quiser me procurar lá fora, você vai ver que eu sou assim, que sou eu, claro. Eu tentei ser eu de todas as formas que eu sou lá fora. Bom, é visível o sofrimento. Eu queria que a Maíra dissesse pra gente, na sua opinião, Maíra, por que o Lucas saiu? Essa cena mexe muito comigo, mexe com o meu emocional. Eu me consolei muito para assistir, para conseguir falar, mas assim, primeiro, Fátima, é importante a gente falar que todos os dias a gente tem um Lucas desistindo no momento. Porque exatamente, o Lucas, ele termina desistindo do jogo por conta de toda a pressão que tem sobre o corpo dele, sobre a cara dele, e sobre ele não ser aceito. O ser humano é um ser sociável, a gente está o tempo todo em busca de aprovação. E por mais que ele tenha tido algum comportamento equivocado na casa, ele passou por um processo de opressão constante. Nada do que ele fazia, ele conseguia se redimir. Nada que ele fazia era grandioso perto do que aquelas pessoas ofereciam. Então eu acho que ele termina desistindo, e aí eu sempre falo que para mim foi talvez o maior atestado de maturidade, porque é você saber reconhecer o seu limite, é você dizer até onde eu posso ir. Fazer isso também é ser muito corajoso, você dizer
eu não suporto mais, eu preciso dizer não. E, infelizmente, por conta da sexualidade, essa é uma realidade ainda muito cruel que acontece constantemente nos lares brasileiros. Naquele momento ali, a casa do BBB era o lar de Lucas. Ele teve medo, porque a bissexualidade é muito apagada, muito invisibilizada. Então, se ele teve medo de não ser visto, de não ser reconhecido como um homem que pode sentir afeto por outro homem e que pode também sentir afeto por uma mulher. Eu fico preocupada porque no jogo ele abriu a porta e saiu pelo confessionário. Na vida real, esses meninos não voltam e não têm segunda oportunidade. Eu acho que, na verdade, assim, você falou talvez essa tenha sido a gota d'água, né, Maíra? A questão da segunda festa, onde ele estava tentando, já tinha pedido perdão, já estava tentando se reagrupar e se reencontrar. E aí tem um beijo com o Gil, e aí, de novo, ele é alvo de críticas e de olhares e de apontar o dedo. Então, talvez essa tenha sido a gota d'água, porque quando você tenta recomeçar, acho que o Rossandro pode dizer pra gente, quando você se dispõe a pedir perdão, como ele fez depois da primeira festa, em que realmente ele errou, ele estava desconectado do que deveria ser aquele primeiro momento, mas ele não conseguiu essa possibilidade de recomeço, né, Rossandro? Na verdade, a gente percebe uma coisa que Maíra falou, uma palavra que tem muito a ver com o que aconteceu nessa noite, foi a coragem dele. Porque é o seguinte, nós somos seres humanos que precisamos demais da aprovação das pessoas. Nós nos construímos como personalidade por causa do outro. Quando a gente é negado por essas pessoas, e a gente tem que entender o seguinte, a experiência psicológica de um reality show como BBB, as pessoas esquecem muitas vezes que tem as câmeras ali. Parece que elas estão o tempo todinho lembrando, mas elas esquecem porque a gente não consegue ficar o tempo inteiro fingindo. As pessoas terminam manifestando sua verdadeira personalidade. E aquela pressão e, ao mesmo tempo, aquela negação da presença dele ali, gera uma dor psicológica profunda. Vamos fazer o seguinte, fica mais fácil para as pessoas que estão em casa não compreender a gente. Sabe quando você faz alguma coisa errada e ninguém na sua casa fala com você porque está com raiva? Não é doloroso? Sabe quando você está no trabalho e faz alguma coisa e as pessoas querem te sabotar e todo mundo te ignora, faz de conta que você não existe, passa por você e não fala? Não é doloroso? Bom, ele estava passando por isso muito tempo. Isso é uma cota de dor muito grande. Só que as pessoas elas costumam fazer o seguinte diante disso para se sentirem aceitas. Elas terminam cedendo, virando o que o grupo quer e abrindo mão de sua própria essência. Por isso que sim, foi um ato de coragem, desistir para manter a própria identidade. É uma dor profunda, mas certamente muita gente não percebe que a dor de deixar de ser você é muito maior. E uma coisa, como Maíra muito bem colocou, na vida real é muito pior. É muito mais punk, porque é silencioso, não tem ninguém assistindo, não tem ninguém curtindo por você, não tem ninguém fazendo uma hashtag, vamos ajudar essa pessoa. Na vida real, o silêncio é profundo, a dor é muito grande e às vezes a gente não tem uma segunda chance de se sentir aceito e não consegue gritar para ninguém. Maíra, num primeiro momento, naquela primeira festa, ele teve uma discussão muito intensa com a Carol e nessa segunda, com a Lumena. Ele tenta se agarrar na Lumena. Você acha que faltou essa mão estendida ali, esse afeto? Eu acho que a gente pode ser firme e afetuoso ao mesmo tempo. A gente fala muito sobre isso nos bastidores, eu e você. Acho que a gente pode dizer, acho que faltou alguém chegar pra Lucas e dizer: Lucas, você tá chato aqui nessa festa, na primeira festa, você vai parar, a gente não tá gostando do seu comportamento. Acho que faltou ter esse direcionamento, essa fala direcionada e posicionar ele, que ele precisava encontrar um lugar correto, mas faltou também acolhimento. E é importante que a gente faça isso. Ninguém é obrigado nem obrigada a ser acolhedor com a outra pessoa, porque você tem as suas dores individuais. Mas a gente tem que fazer esse exercício constante de imaginar como seria como se fosse comigo. Sabe? Então, assim, eu acho que o que machucou muito ele é buscar um olhar cúmplice e não encontrar. Então, assim, quando ele pede pra Lumena, que ele fala pra Lumena: você vai me julgar, você que é igual, porque na expectativa dele, que é também uma coisa que a gente faz muito, a gente cria muita expectativa em relação a outra pessoa, ele tinha certeza que ela, por ser uma mulher preta, lésbica, iria entender o que ele estava vivendo, até porque a gente sabe que o conceito de sexualidade é muito fluido. Tem gente que nunca ficou com homem, que nunca ficou com mulher, não porque não possa viver relações homoafetivas, mas é porque nunca tiveram a oportunidade de vivenciar essa experiência. E acho que mesmo que tenha sido a primeira vez dele ali, ninguém tinha o direito de questionar aquele beijo, que foi, inclusive, eu quero aproveitar para falar de um outro sentido, que foi o primeiro beijo de dois homens pretos na televisão brasileira demonstrando afeto. Pessoas pretas se amam e a gente está para além dessa vida que as pessoas querem um discurso odioso. A gente também fala de amor. Eu achei um beijo maravilhoso. Inclusive,
Tô dando pra meu marido chegar e dizer pra ele, eu quero um beijo, igual o de Lucas e o de Gilberto. Olha, vamos fazer o seguinte, vamos rever essa cena em que você fala, porque a gente nota muito no olhar e no gestual, e o corpo fala, né, Rosandro? Como é que ele realmente está pedindo socorro nessa cena. Vamos ver. Você vai me desmerecer, você que é igual? Porque tu é assumida. Você fala muito. Você, ó. Fala muito. Fala comigo, por favor. Preciso de um conselho, é só isso. É um conselho. Um conselho. Você não precisa acreditar em mim, só me dá um conselho. João, pelo menos tem ouvido. Eu tô errada. De quê? Lucas. O que tá aí? Usando o Gil? Não, mas... Você não quer? Porque ele tava lá dando palestrinha. O plot do sentimento, da ação, do beijo. E já gira um argumento, uma palestra sobre. Se fosse só no campo do beijo, pra que ele tinha necessidade de falar alguma coisa? Beijou, acabou. Mas Isso eu dá acho que- legitimidade pra ele ficar discursando Mas sobre. acho que não cabe a gente discutir a sexualidade do Lucas. Não tá discutindo isso com o Lucas. A agência que ele faz sobre a situação é real também. Nesse caso, tá. Aí ele primeiro tenta se promover numa agenda racial, aí depois agora ele quer se autopromover numa agenda LGBT. Ou seja, ela não acredita em nenhuma das duas questões. Nem que ele seja um ativista da luta racial e nem que ele seja um bissexual e que tenha se encantado naquele momento com o Gil. Então, acho que ali naquele momento para ele foi muito duro não ter essa retaguarda, né? Com certeza. Aquele olhar... Desculpa. Perdão. Vai lá, Maia. Damas primeiro. Não, pra você, Rossandro. Você é uma profissional da área. Eu peço desculpas. Imagina. Não, que é isso. Eu é que errei porque eu A tinha que gente ter percebe- direcionado para quem ia a pergunta. Então vamos lá, fale, Rossandro. Não, tranquilo. Tranquilo, Fátima. A gente percebe que ele está pedindo o apoio de uma única pessoa para se sentir incluído. A gente sabe que às vezes na vida todo mundo nos rejeita, mas se um único ser humano olhar para a gente com um olhar de dignidade faz toda a diferença e nos resgata. Independente dela estar ali no julgamento, se ele estava ou não a favor ou usando essas pautas que ela colocou ali, a gente não pode usar esse discurso para não socorrer as pessoas, porque às vezes apenas um olhar e um gesto pode salvar a vida de alguém. E também eu vejo muito, sabe, Fátima, quando a pessoa passa por isso, que ela deve ter passado também por esse preconceito, às vezes inconscientemente, quando vê alguém passando, não estou dizendo que é o caso, mas inconscientemente é tipo assim, eu vou deixar ele sofrer o que eu sofri, porque eu não recebi tudo de graça. E a gente deve fazer o contrário. Se a gente sofreu alguma coisa, a gente deve fazer o movimento contrário. Quando encontrar alguém passando por algo semelhante, deve fazer o que ninguém fez com a gente. E socorrer. E a gente não está falando isso de casa não, viu, gente? A gente está falando isso da vida. A gente está usando só a casa como Da exemplo, vida. mas o que a gente está ouvindo aqui é de reflexões que a gente pode fazer sobre o nosso dia a dia. Exatamente. Maíra, quero que você veja essa cena e veja como é que você enxerga esse momento. Vamos lá. É uma pena que tenha sido dessa forma. Alguns de vocês se esforçaram o máximo possível. Ele, acreditem, também se esforçou o máximo possível para lidar com a situação, mas terminou desse jeito. É complexo, mais uma lição que a gente aprende aqui, que vocês aprendem aí. São marcas que vão ficar para sempre no Big Brother Brasil, para as próximas gerações também. Esse choro Lumena, convulsivo. eu estou te escutando pelo microfone, você quer dizer alguma coisa? Maíra, você acha que ali ela faz algum tipo de reflexão? Eu acho que ali tem um choro, né, do reconhecimento do discurso de Thiago, tem o reconhecimento da própria postura e o reconhecimento da identificação com as pautas levantadas por Lucas. Porque é exatamente aquilo que Rossandro falou. Lumena é uma mulher preta daqui de Salvador, lésbica, né, mas que já teve relações heterossexuais. Então, eu acho que é muito complicado para ela se ver naquele lugar e, naquele momento, faz uma reflexão de que será que, pelo menos é o que eu acho, né, que é muito subjetivo você falar do choro de alguém. Né? Não dá pra gente falar, tem gente que dizendo que achou que foi fake, não, eu acho que é um choro copioso, é um choro de desespero e um choro de identificação. Eu poderia ter feito diferente, sabe? E é exatamente, eu acho que é um choro que faz muitas vezes, eu até escrevi sobre isso nas minhas redes, que a gente precisa pensar na nossa vida real, no nosso cotidiano. Quantas vezes a gente julga alguém e a gente não percebe que aquela nossa postura causou uma dor e vai ser
irrefutável na outra pessoa. Porque se fosse na vida real, o Lucas não tem como voltar. No jogo, o Lucas foi de fato silenciado, ele não tem mais como voltar. Ele foi desclassificado. E na vida real é assim também. Então, eu acho que naquele momento é quando ela faz assim, ó, eu, de certa forma, tenho uma responsabilidade por essa eliminação. E sendo ela uma pessoa que faz parte dos debates raciais, fazer essas reflexões, mesmo que sejam em alguns segundos, deve mexer com várias coisas subjetivas que a gente traz, sabe? Então, assim, quando ela chorou daquele jeito ali, eu em casa assistindo, chorei também, me emocionei, porque eu também consegui entender, porque existe ali uma Lumena humana, uma mulher que vai refletir sobre as suas posturas e que, por conta delas, inclusive, será muito mais julgada e muito mais criada. Ô, Rosana, há uma dificuldade muito grande, eu acho que, né, André, de todos nós, em reconhecermos os erros, né? Às vezes seria muito mais fácil. Eu acho que o Lucas até fez isso, ele disse que errou, ele talvez não tenha encontrado a forma certa de pedir desculpas ou de receber esse perdão, mas há uma dificuldade muito grande, de uma maneira geral, da gente reconhecer. Antes desse choro, ela poderia ter reconhecido em conversas com outras pessoas, né? Mas ela precisou de alguém de fora apontando que faltou afeto para que aquela ficha caísse. É difícil reconhecer o erro muitas vezes, né? Quando a gente reconhece o nosso erro, a gente tem que lidar com a nossa fragilidade, a nossa humanidade. A gente, de fato, quantas vezes a gente não fez isso? A gente percebe, poxa, faltou, eu podia ter chegado mais junto. Sabe quando a gente sente muito esse sentimento de arrependimento, Fátima? É muito comum num velório, né? A gente fica dizendo, eu deveria ter abraçado mais, deveria ter falado mais, deveria estar mais junto. Mas às vezes no cotidiano da vida a gente esquece que a gente não deve apenas socorrer ou estender a mão nos minutos finais. A gente tem que fazer isso a todo momento, porque a gente nunca sabe em que ponto da vida a pessoa está no limite. Então a gente tem que, claro que a gente como ser humano também tem nossos limites, nossas dores, nem sempre a gente está apto para socorrer alguém, mas eu também penso como a Ida, foi um choro sincero, um choro de quem pensou, eu poderia ter feito diferente, eu já passei por isso, por que eu não agi, por que eu não fui a pessoa que talvez não tenha sido para mim quando eu passei por circunstâncias semelhantes. Aqui não é uma questão de julgar, mas é a humanidade manifestada nessas pessoas que estão vivendo essa vida ficcional, mas que revela muito da nossa realidade cotidiana e silenciosa na vida humana o tempo todo. Olha só, eu vou trazer agora aqui um momento que vai deixar todo mundo mais feliz e mais leve. Vou relembrar o momento do Lucas aqui no encontro, né, André? Foi. 2017, foi isso? Você estava no palco. Estava aqui. Foi quando eu conheci, demais. Ele fazia Malhação. E ele veio num dia em que estava você estava, você também estava. Estava Padre Marcelo Rossi, estava Braulio. Exato. E ele fez uma das coisas que ele mais curte fazer, que é a batalha de rimas. Eu o desafiei na hora. E diante do Braulio também não é fácil você fazer brincar de rimar, né? E ele no improviso fez, e eu queria que vocês acompanhassem, pra gente ver esse lado. Mais menino também. Ainda, né? Mais jovem, porque hoje ele tem 24, em 2017 ele estava com 21 anos, né? Vamos ver. E ele pensou, né, que ao sair da casa, ele estava naquele desespero de não ser aceito, o que ele encontrou foi solidariedade, né? Afeto. Ele estava buscando, né? No aeroporto, tem as primeiras fotos dele no aeroporto, recebeu o carinho dos fãs, muita gente querendo fazer foto, isso deve ter surpreendido muito ele. No aeroporto Santos Dumont, talvez ele aprenda mais, entenda mais sobre isso. Como nós temos várias facetas e como a gente consegue mostrar várias delas, e que então vale a pena escolher aquelas que realmente são as mais verdadeiras da gente, né? Também depois em casa, ele disse, eu não vou poder ser eu na quebrada, e ele foi recebido com vizinhos nas varandas, gritando o nome dele. Depois teve samba, bateria, né? Nas redes sociais passou de 200 mil seguidores para 6 milhões. Tem vaquinha online tentando ajudar ele a comprar a casa. Ou seja, muita coisa pela frente, que é o que a Maíra falou. Infelizmente, na vida real fora da casa, né? Muitas vezes as pessoas não têm essa chance. Eu acho que é um bom momento para... Tá todo mundo muito indignado com o que aconteceu com ele na casa, todo mundo, né, se manifestando, que absurdo. Será que no nosso dia a dia a gente também fica tão indignado quando a gente vê situações reais aqui fora? Porque aquilo também foi real, tá? Mas real aqui fora, quando a gente vê, às vezes, um jovem sendo seguido por seguranças no mercado, será que a gente chegou perto para bater um papo e perguntar, você está procurando o que aqui na prateleira? Será que a gente fica tão indignado também no nosso dia a dia? É importante a gente também refletir, aproveitar o jogo, já que a gente não está lá dentro, mas a gente está aqui fora. Essa empatia. Aproveitar o jogo para desenvolver na gente também essa empatia,
não só diante da tela, mas diante das pessoas de carne e osso aqui fora, né? Porque a gente tá no sofá, fica bom, né, Maíra? É, exatamente, Fátima, porque muita gente está condenando, mas que no cotidiano tem práticas semelhantes opressoras. Eu sempre digo, a cara de Lucas é a cara daquelas pessoas que ninguém quer ver. E por isso que foi, inclusive, algo fenomenal ter essa comoção tão grande, porque ele conseguiu fazer uma contra-narrativa. E o que é mais importante é que a gente conseguiu transformar todo esse processo de dor em um processo de amor, de multiplicação, de afeto, que ele recebeu o acolhimento e que a gente possa, de fato, refletir sobre nossas posturas no dia a dia. Quantas vezes a gente oprimiu alguns Lucas por aí? Porque a gente faz isso muitas vezes no olhar, na forma jocosa que a gente fala de uma pessoa, e a gente acha que não. É muito fácil a gente dizer quem é tóxico, a gente condenar a postura, mas é muito difícil a gente parar para analisar os nossos atos. Agora a expressão do momento é passar pano, né? A expressão essa que eu detesto, até já falei sobre isso, porque toda vez que a gente tem qualquer fala que seja um pouco mais branda, ou que a gente tenta amenizar a situação, as pessoas acham que é esquecer o que aconteceu de errado. Mas não é esquecer o que aconteceu de errado, mas é possibilitar a redenção, a ressocialização e uma segunda chance, uma segunda oportunidade, porque senão a gente vai se tornar apenas bárbaros que querem matar uns aos outros. E essa segunda chance é fundamental, né, Rossandro, para que a gente evolua, né? Todos nós queremos uma segunda chance na nossa vida. Então, hora de refletir, poxa, o que eu quero mostrar para as pessoas, né? Talvez tenha mesmo que alguém mais velho chegar para o Lucas, ele talvez precise realmente de um acompanhamento. Será que ele precisa realmente de um acompanhamento psicológico? Acho que sim. Precisa cuidar da questão da bebida, aos 24 anos está bebendo muito? Sim. Tem várias questões para ele ser ajudado, né? Então, acho que esse é o momento para que ele possa ter uma segunda chance, porque se aos 24 anos isso não for possível, né? Pois é, inclusive tem uma coisa muito comum na questão das relações abusivas, Fátima, é que tem gente que só percebe que foi abusiva quando sai. Né? Quantas vezes eu atendi pacientes que só depois é que perceberam que estavam vivendo uma relação abusiva. E existem várias formas de relação abusiva, e eu lembro, me permita compartilhar, Maíra, uma coisa que você me falou aí nos bastidores uma vez, que me fez enxergar uma coisa que a gente no cotidiano não enxerga. Como eu e Maíra, a gente viaja muito, a gente é diamante nas categorias de aviação do Brasil. E na época, ela assim, Rossandro, quando você está entrando na fila de cliente diamante de uma companhia aérea, eles pedem para você mostrar o cartãozinho de que você é diamante? Eu disse, não, pois a mim sempre pedem. E aí foi quando eu percebi, poxa, que mundo é esse, né? Ela revelando para mim uma coisa que no meu cotidiano de uma pessoa branca não percebia isso. Então tem muitas dores, desde uma coisa pequenininha como essa, né, Maíra? Mas imagina um acúmulo disso num supermercado, num shopping, numa fila de aeroporto. Fátima, isso é de uma dor tão profunda, de um apagamento, sabe? Tão sutil e tão terrível, que não dá para denunciar, não dá para mostrar o tempo inteiro, e aquilo vai magoando as pessoas. E às vezes a bebida, sabe, Fátima, é uma resposta a essa dor que não precisa ser assim, por isso que de fato ele precisa de ajuda, mas que para muita gente é uma forma de, digamos assim, anestesiar a dor de tentar ser apagado pelo mundo. E o Lucas ontem falou sobre essa percepção, o que ele achava que estava rolando fora da casa, né? Aqui fora. E foi numa live do ator Lúcio Mauro Filho, ele entrou, participou e falou um pouquinho. Vamos ver, vale a pena. O mano mais amado do mundo, cara. Que Brasil é um enorme, que delícia, velho. Você esperava? Que isso, cara, eu tô bem melhor agora. Você, meu irmão, conta pra mim. Não, cara, eu pensei que eu só tinha umas 3 pessoas apaixonadas por mim. Minha mãe, meu pai e meu irmão mais velho. Que achei que o resto do Brasil não tivesse nem... Nossa, não quero mais nem saber desse cara. Esperava, pensei que tava todo mundo com raiva de... Tão apaixonado por você, meu irmão, conta pra mim. Não, cara, eu pensei que eu só tinha umas 3 pessoas apaixonadas por mim. Minha mãe, meu pai e meu irmão mais velho. Olha isso, né? Então a importância desse olhar, né? Eu acho que ele vai querer mudar muita coisa nele, vai querer transformar muita coisa mais ainda na vida dele a partir desse momento. Vocês dois vão ficar comigo, não fica com essa carinha de estamos dando tchau ainda não, que vocês não permanecer aí. Tem mais papo. Tem mais treta, gente. O que eu posso fazer? Eles continuam, porque no próximo bloco a gente vai falar sobre os próximos casos, né? Teve a formação do paredão, então um participante deixa o jogo amanhã, a gente vai dar umas piadinhas ao vivo na casa para ver como é que eles estão. Tudo isso já. Mas agora a gente vai para o intervalo com imagens ao vivo de Belo Horizonte. Deixa eu ver. Olha, céu com nuvens carregadas, a chuva fez muitos estragos na capital mineira no fim de semana. Foi. E hoje tem alerta de novos temporais por lá e também nas cidades da Zona da Mata. Muita atenção.
11 horas e 12 minutos. Bom, estamos de volta ao vivo, a gente está conversando sobre as questões do BBB ontem, agora a gente vai falar sobre o paredão, Rossandro está aqui com a gente, Maíra Tiamá também, e aí foi o seguinte, ontem esses três, então agora que estão disputando... Estão no paredão, a saída, na verdade, a permanência. A permanência. O Bill pela segunda vez, inclusive, né? Já foi... Indicação da casa. Exatamente. Foi da casa pela segunda vez. Ele fugiu da bate-volta a primeira vez. Dessa vez ele conseguiu fugir no bate-volta, não. Então tá no paredão, Fátima. Tá no paredão. Gil, foi indicação do Arthur, no líder. Do líder. O Big Fone tocou, enfim, foi toca sexta, toca domingo. Resumindo, do Big Fone, quem ficou? Juliette. Tá no paredão. Quem botou foi a Thaís. Exatamente. Como você falou, a casa colocou o Bill. Então esses três agora vão ver quem fica, quem né? Fica, Fátima. Agora teve uma situação com a Carlinha que ganhou o anjo, ganhou a prova e tudo mais, ficou emocionada com as mensagens que recebeu e ela imunizou a Camila. Elas têm se aproximado nesse momento na casa e ela passa então a imunidade para Camila. Para Camila. E as duas aqui que estavam super próximas, Carla e Carol. Foi uma treta, Fátima, por affair, né, e tal. Enfim, foi aquela história da Carol dizer... A Carol que tava, ou parece que não sei se está ainda afim do Bill. E aí a Carol disse que a Carla estava afim do Bill também, estava dando em cima dele, que ela tinha ouvido isso de dois rapazes. A história se multiplicou, ganhou a casa. A Carla não gostou nada disso, obviamente. Rolou uma treta danada, Fátima, vale a pena ver, porque foi... E no fim da festa também, né? Fim da festa, clima de fim de festa, Fátima. Vamos ver isso aí. Eu, sinceramente, eu vejo você mais com o Bill do que dando bola pro Arthur. Bill? Tá louca? Não, tô bem falando a real. Não, tá muito. E assim, o caminho tá limpo, tá aberto. Não, filha. Se você gosta de homem pela metade, tá limpo. Não, filha. Não, tô falando de boa. Nunca olhei. Eu não vim aqui pra competir boy. Eu não vim aqui pra competir a atenção de ninguém. Falando você também comigo? já percebeu. Você tá falando pelo comigo, amor de Carol? Deus. Fica quieta, também nem fale comigo. Você chegou na festa e nem falou comigo. Foi inventar pras meninas mais ingênuas. Você podia ter chegado na festa e trocado ideia comigo, tá ligado? Carol, eu fui verdadeira com você. Não fala comigo agora que eu tô Você tá doida? Depois de fazer de santinha pras meninas, as meninas chegar pra mim, me tirar pra ciumenta. Tirar pra ciumenta. Carol, você veio me dizer que estavam dizendo que eu estava dando em cima do Bill. Ai, você veio dizer que eu estava dando... Sério que você vai... Você veio me dizer que te falaram que eu estava dando em cima do Bill. Carol... verdadeira com você. Você falou que não ia voltar na festa. Você voltou nem olhando na minha cara. Olha, quem que te falou? Eu não sei, Maíra. Então, quem que te falou? Pra mim, fica muito parecendo que a Carol, que tem essa história do tombar, tombei, que é muito independente, muito tudo, ficou muito preocupada de parecer a ciumenta do rolê, como ela mesma disse, e isso transtornou ela, porque isso bate muito com a imagem que ela passa fora da casa. Só que ali a pessoa vai esquecendo as câmeras, e aí vai, né, vai mostrando quem é, e aí fala, como é que agora eu volto pro meu papel de Carol Conká tombar, tombei? Gostei disso. Eu acho que primeiro que a gente tem muita preocupação de defender a imagem que a gente vende, né? A imagem que as pessoas têm da gente. Por isso que até eu faço questão de reivindicar um lugar de uma pessoa falha, exatamente para a gente não ficar presa nesse personagem. E assim... Opa, travou. Mas isso que Tiamá falou, né, da própria régua, é muito interessante isso. Quando você bota a tua régua, teu sarrafo lá em cima, né, e aí você começa a se exigir demais, acho que aquilo que a gente está falando de perdão um pouco também, né? Quando você erra, acho que você sofre muito mais, como a gente viu com a Lumena, como tá vendo com a Carol também. Você concorda com isso, assim, Rossandro? Quando você se exige uma régua lá no alto, muito em cima, complica, né? E quer todo mundo do seu lado, quer que todo mundo atinja a sua perfeição ali, Mas quando a gente coloca essa régua pra gente, a gente coloca pros outros, de fato, Fátima. E isso torna a vida muito difícil, porque assim, não dá pra levar o personagem o tempo inteiro. Então, uma das coisas, quando o Tiamá falou assim, eu não coloco essa régua pra mim, eu procuro ser coerente, congruente, a gente fica mais à vontade. Porque assim, se você é mais autêntico, se você for pego em flagra, vai ser pego em flagra no que você realmente é. Ontem, por exemplo, eu estava inaugurando uma nova rede social aqui lançada, que é só de áudio e tal, e eu estava numa fala com uma pessoa e tive que me despedir para sair. Na hora eu não tapei o áudio, continuei aqui em casa conversando e todo mundo escutando. Imagina. E aí o pessoal começou a ligar para mim, mandar o WhatsApp, Rossandro, você tá com o áudio aberto. Mas graças a Deus eu tava falando coisas normais, né? Mas você imagina se eu tivesse feito um personagem ali, no áudio aberto, falasse uma outra coisa. Então assim,
se você for um pouco mais autêntico, você vai ter uma vida mais tranquila. Quanto mais é um personagem, mais difícil fica de segurar. E como você me lembrou, Fátima, a gente esquece que tem as câmeras e começa a vir quem a gente é mesmo, né? Uhum. É verdade. E a questão do... Ontem, ela quando termina e ela consegue voltar daquele bate-volta, ela diz que está voltando para pedir perdão direito para Carla. Isso. Não sei, sou obrigada a te dizer, Maíra, não sei se acreditei verdadeiramente nisso. Eu não sei nem se ela acreditou mesmo, mas eu acho que também vale a pena esse momento pra gente também humanizar Carol Conká. Porque ela ficou o tempo todo ali como aquela personagem, Carol Conká, tombamento, roupa futurista. Então, assim, a gente viu ali uma mulher que implora por atenção, porque naquele momento que ela vai ficar com a Acrebiano, ela tenta de todas as formas tentar ficar com ele. Então a gente teve que ver essa fragilidade dela, de uma mulher que tem que lidar com o não, com a rejeição. A gente teve que assistir, depois você perceber que a relação não ficou do jeito que você esperava, e que você vai ter que lidar com isso. E que é importante para que a gente possa olhar para essas pessoas de forma humana também. E acho que essa desculpa que ela quer pedir a Carla, e aí eu tô falando de quem tá assistindo, é aquela desculpa de dizer assim: vim com muita sede ao pote e não encontrei água aqui na minha jarra. Então, assim, acho que é isso também. Não é só um pedido de desculpas a Carla, mas é um pedido de desculpas a ela também. Sim. Por ter acreditado que ia chegar naquela explosão e, na verdade, é como a gente fala aqui na Bahia, pensou que era bomba de 1000 e foi um traque. Acho que isso pode ter a ver também com essa proximidade do fim, né? Ela tá muito perto do paredão, né? Acho que quando você chega tão perto assim, da possibilidade de sair, você repensa. Acho que isso é natural também, né? E eu acho que... Diga, Maíra. Porque eu acho que a saída de Lucas mexeu com muita coisa ali, sabe? A casa perdeu a oportunidade de lidar com um cara grandioso que ia, inclusive, aflorar outros aspectos, mas a saída de Lucas mexeu com o subconsciente. As pessoas ali começam a perceber que aquele jogo tem consequências na vida real também. Quando o Lucas tem a atitude de sair, todo mundo ali ficou muito mexido. Se vocês observarem, o comportamento na casa ontem foi outro após a saída dele. Então, eu acho que isso também tem um pouquinho de consequências da decisão de Lucas de ter abandonado o jogo. Então, já que ela falou de trazer para a vida real, Rossandro, vamos trazer. A Carol também diz assim, para eu aprender a ser menos impulsiva quando eu tô, menos odiosa quando eu tô muito tensa. A gente se transforma muito quando age sob estresse? Sim, a gente tem, é mais ou menos uma imagem assim, Fátima. A gente imagina aqui o cérebro humano, tá? A gente tem aqui a nossa parte mais emocional, que essa aqui é mais racional, tá? Quando você tá estressado, a parte racional, ela deixa de funcionar direito, e você dá essa resposta mais afetiva. Então, o objetivo da gente é ter uma resposta mais racional possível, porque é claro que no momento de grande explosão a gente não consegue, de fato, reagir da melhor forma possível. E quantas pessoas, Fátima, por causa de um único dia de explosão, passaram o resto da vida pagando o preço disso. É verdade. Né? Provocou um acidente, disse uma coisa que machucou o outro de forma irreversível. Então, esse controle é uma necessidade nossa e é um dever nosso ter. E assim, quando a gente percebe, então, é uma coisa que a gente pode trabalhar, né? Na verdade. Pode. Não é desculpa, foi sem querer, né? Não é uma desculpa que a gente... foi inconsciente. É o meu inconsciente, foi um querer ou um não querer que eu tenha um controle. Então, se eu percebo, por exemplo, que eu sou uma pessoa explosiva... Eu sei que certas situações eu reajo de tal modo, então eu tenho que criar como se fosse uma escala. Bom, eu sei que daqui a pouco, se continuar essa discussão, eu vou terminar explodindo. Então, deixa eu começar aqui a me trabalhar, ou sair de perto, ou ir para algum lugar, ou ficar mentalmente trabalhando para que eu não faça o que eu sempre fiz, resultando no que sempre resultou, que sempre é muito ruim. A gente machuca as pessoas e fica uma conta muito grande depois. Vamos dar uma olhada lá ao vivo? Vamos lá? Tô curioso. Vamos lá. Os Bastou. Aí, Arthur e Carla no quarto do líder. Isso. Bonitinho, né? Olha isso. Igual uns ursinhos. Depois da treta toda, eles estão tentando se aproximar, né? Então ali começaram a conversar de verdade agora. Mas fiquei chateada com o Nego Di. Nunca imaginei. Cara, é foda. Eu confesso... É aquele lance, né? Se eu falasse que eu sei o motivo... eu estaria mentindo. E o resto dormindo. A galera dormindo ali. Acho que é o Projota, o Rodolfo na rede ali, né? Rodolfo, Tá pensando. Ele fica arquitetando muito, né? Ele parece que fica jogando mentalmente ali as próximas
Ou tá compondo, hein, Fátima? Você tá compondo também? Pode ser também. Pode estar aproveitando ali, essa rede eu vou compor aqui, umas modas boas. Eu acho que ele fica mais na cabeça, assim, o jogo dele fica menos visível, ele fica lá arquitetando, pensando, não sei. Verdade. Ele mais... Acho que isso parece um pouco com o Projota não tá Bill. dormindo não, tá pensando também, ó. Que silêncio sepulcral, hein? Acho que aquilo que a Maíra falou, mexeu muito com... O Projota também teve um momento com o Lucas que parecia que ia ser muito acolhedor, mas depois ele... Abandonou um pouco o barco, Ele abandonou o barco. Ele meio que se desobrigou, sei lá, dessa tarefa e não foi o acolhimento que o Lucas também esperava, né? Enfim, dormindo aí, tá? O Caio. Agora o Caio dormindo. Tem alguém dormindo nesse? Temos. Bom, as confusões vão continuar, as tretas vão continuar. Queria agradecer Maíra por ter participado aqui com a gente. Um beijo para sua pequena Ayana, beijo para o Aladê. Rossandro, muito obrigada também. Beijo grande. A gente vai dar uma olhada agora nas mensagens que chegaram pelas redes sociais. E eu agradeço muito a presença de vocês hoje aqui com a gente. Vamos ver então, olha o Diogo dizendo, Lucas é gigante, tenho certeza que ele vai superar tudo isso. Legal. Vamos ver. Todos torcendo. Babi, aí Lucas Penteado, você merece tudo de bom. Tati, tão bom saber que o Lucas está bem, se sentindo acolhido, saiu como um campeão. Legal. Eu acho que isso tem a ver com o que a Maíra falou, ou seja, escolher a hora de, às vezes, abandonar uma luta ou uma guerra, né? Não, uma batalha, na verdade, não é perder a guerra toda, né? É maturidade, eu acho que ele optou pela saúde mental também. Eu acho que ele percebeu que ele estava no limite dele, né? Então, assim, óbvio que por tudo que ele sofreu, ele não ia chegar a esse limite se não tivesse passado por tudo que passou, né? Houve uma precipitação desse. E ainda pensando que o mundo aqui fora estivesse odiando ele, né? Pois e olha isso. Era isso que mais martirizava ele. Não só o que ele estava sofrendo lá, mas o que as pessoas aqui fora pensavam dele, né? Porque, como o Rossandro falou, a gente precisa muito da aprovação pra gente se reafirmar, né? E ele achava que estava dentro, não tinha da casa, ele falou, bom, fora então é que tô perdido mesmo. Como é importante acolher alguém, né? Alguém próximo de nós. Estender a mão, né? Exatamente. Bom, no próximo bloco tem as notícias sobre a saúde. A variante do coronavírus descoberta na Inglaterra se espalhou pelos Estados Unidos. Valéria Almeida vai trazer os detalhes desse assunto já já. E nós vamos acompanhar ao vivo como está a retomada das aulas presenciais nas escolas estaduais de São Paulo. Agora tem um intervalo rápido, mas a gente confere como está amanhã desta segunda-feira na cidade de, Sobral, Ceará. 11 horas e 29 minutos. O encontro está de volta ao vivo. Bom, e as aulas presenciais nas escolas estaduais em São Paulo foram retomadas hoje, depois de muitas incertezas diante da pandemia. O Tribunal de Justiça do Estado chegou a suspender a data de retorno, mas atendeu a pedidos da Prefeitura e do Governo de São Paulo para derrubar a decisão. Minha parceira Rita Batista está em uma escola estadual em Pirituba, na zona norte da cidade. A Rita chegou lá bem cedinho, vai conversar com a gente ao vivo agora. Oi, Rita, bom dia. Como é que está esse retorno? As crianças estão animadas? Compareceram? Bom dia, Fátima, bom dia, André, bom dia para todo mundo que faz e assiste o encontro. Eu estou aqui na Escola Estadual Professor Raul Antônio Fragoso, como você disse, em Pirituba, na zona norte da cidade de São Paulo. Hoje, dia 8, né, que marca esse retorno das atividades nas escolas estaduais do estado. São 5.100 escolas estaduais que estão aptas, de acordo com a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, 4.500 já voltaram a funcionar e a gente está percebendo aqui, né? Eu estou dentro de uma sala de aula, está acontecendo agora aula de artes, vou até falar mais baixo um bocadinho. As crianças estão aqui, há um distanciamento entre elas, né? Boa parte da turma não está aqui, porque apenas 35% é o limite para que as crianças venham para a escola, do contingente das escolas, né? Aqui nessa escola em especial, são 33% do total da capacidade. Mas como você disse, eu cheguei bem cedo mesmo, vi junto com elas. Então a aula começou às 7h30 da manhã e as crianças, elas chegaram bastante animadas com os pais, com os responsáveis. Já foram recepcionadas na escola pelo pessoal, pela equipe, que já mediu a temperatura na porta, logo na porta da escola. Logo depois, elas foram higienizando as mãos com álcool gel. Há totens espalhados por toda a escola de álcool gel, até antes mesmo delas entrarem na sala. Nessa sala, em especial, tem até uma pia dentro da sala.
o tempo todo, Fátima, tem orientação dos professores, dos auxiliares de classe, dos funcionários, para que elas mantenham o distanciamento. A gente também teve a oportunidade de participar da hora do lanche e as crianças estiveram, né, se mantiveram com máscara nos momentos que houve a necessidade e só tiraram mesmo para fazer alimentação e logo depois retornaram para as suas atividades. Então, aqui está tudo certo, né, está tudo conforme os protocolos sanitários para que a gente retorne às aulas de uma maneira segura. Lembrando que na próxima semana, na segunda-feira, dia 15, a rede municipal de São Paulo volta e a rede particular voltou na semana passada. É com vocês. Obrigada. Tomara que assim seja, que as crianças continuem seguras e possam retomando aos poucos esse convívio que é tão importante, né, com os professores, com os outros colegas. Verdade. Obrigada, Rita. Valeu, Obrigada, Rita. Bom trabalho para você, viu? Acho que nunca houve retorno às aulas tão feliz na história, né, Fátima? Suas filhas estavam exultantes. A Antônia falou assim, papai, eu sou 90% alegria e 10% sangue. Que bom, ótimo. Né? Paixão e alegria, tá ótimo. Bom. Então, assim como São Paulo, a Rita mostrou, né, Fátima? As redes públicas de pelo menos 15 estados também anunciaram a volta às aulas, então mesmo que de maneira remota, né, ou com rodízio para esse mês de fevereiro. Então, Ceará, Espírito Santo, Mato Grosso, Santa Catarina, são alguns deles. No Rio, então, a capital voltou nas redes municipal e particular também essa semana. Só Goiás já havia iniciado atividades escolares em janeiro. E outros 10 estados e o Distrito Federal têm o início do ano letivo previsto para março. O estado da Bahia foi o último a bater o martelo na última sexta-feira. As aulas presenciais por lá serão retomadas até o dia 1º de março. Que assim seja, que as crianças voltem. E em segurança, e os professores também. Bom, já que a gente está falando disso, segurança, saúde, vamos fazer o bem-estar no encontro nesse momento, com Valéria Almeida hoje. Bom dia, Valéria. As crianças retomando, todo mundo doido para saber de mais novidades ainda, para a gente ver se a gente vai conseguir realmente permanecer cada vez mais em segurança. Tá todo mundo na ansiedade, né? Eu tava vendo aí a alegria das crianças, concordo completamente com o André. Eu acho que nunca teve um retorno tão feliz. É isso, um bom dia para vocês. Mas olha, a gente tem falado sempre aí, claro, da pandemia, mas hoje eu vou começar falando do ebola. Um vírus que também é extremamente agressivo, já provocou muitas mortes em países africanos e ele parecia estar controlado, mas ontem foi divulgada uma morte causada pelo ebola na República Democrática do Congo e o país já enfrentou 11 surtos de ebola. E ele é transmitido de um jeito muito fácil, pela saliva, pelo suor, pelo leite materno, provoca hemorragias, falência dos órgãos. Então, é um caso bastante sério. A gente torce para que o país consiga controlar mais esse surto, que se soma aí, né, à pandemia de Covid-19. E por mais que pareça longe, a gente diz, mas está lá, na África. Não dá para a gente desprezar um assunto como esse, porque o coronavírus mostrou bem, né, que o que acontece em outra parte do mundo também é problema nosso. Verdade. E agora, falando de Covid, da pandemia de Covid-19, uma variante do coronavírus que tinha sido identificada no Reino Unido, Fátima, tem se espalhado rapidamente pelos Estados Unidos. Os pesquisadores identificaram que a transmissão desse vírus é de 30% a 40% maior do que as outras variantes. E é importante dizer que esse descontrole da pandemia facilita o processo de mutação. E a gente tem aí vírus mais contagiosos, outros mais fortes e, em alguns casos, mais resistentes, como o que foi identificado agora na África do Sul. E isso tudo, claro, compromete a imunização e o tão desejado fim da pandemia que a gente torce tanto, né? Agora, para me despedir com aquela boa notícia, com aquela coisa boa, aquela boa energia que eu gosto, eu quero mostrar umas imagens e encher o peito de alegria. Olha, são idosos famosos que foram vacinados e comemoraram. A gente também comemora, né? Fernanda Montenegro, Elza Soares, Laura Cardoso, Lima Duarte e Zezé Mota. Olha, a gente tá aqui, eu tô falando, tô mostrando aí, ó, Elza Soares, que a gente tá vendo agora, né? A gente teve aí olha, artistas que a gente admira tanto, dá uma alegria de vê-los protegidos, né? A gente fica feliz por eles e espera que todos os nossos idosos
sejam vacinados o quanto antes, porque afinal a vacina é fundamental para protegê-los e também para reaproximá-los dos filhos e dos netos, para ganhar aquele abraço que a gente está torcendo tanto para dar. Agora, é importante que todos fiquem bem atentos para não perder as datas de vacinação, porque cada cidade tem uma. Aí, para facilitar, a gente disponibilizou mais informações no site do Bem-Estar. Então, é só acessar g1.com.br/bem-estar. Uma ótima semana para todos nós. Obrigada, Beijo, Valéria. Valéria. Ótima dica, realmente. Tem que olhar mesmo a data certinha e não perder. Isso aí. Obrigada, um beijo. Boa semana para você. Beijo. No próximo bloco tem encontro com a bola e os destaques do futebol com a comentarista Ana Thaís Matos. Agora a gente vai para o intervalo com imagens ao vivo de São Paulo, 11 horas e 42 minutos.